Saudações, pessoal. Aula de estrutura de dados, professor Elias Santos. Na aula anterior, no vídeo anterior, a gente definiu a regra para a criação da nossa árvore. Hoje vamos fazer a nossa primeira árvore. Fizemos a regra da criação e agora a gente vai usar o C para definir a construção de uma árvore bem simples, ok? Então, indo lá na nossa plataforma para trabalhar com o C, com a linguagem C, eu vou aqui no MyRaps, eu tenho uma pasta aula C, fica à vontade. Eu vou criar uma pasta escrito árvores, né, para a gente poder colocar os nossos arquivos aqui dentro. E aí vou entrar na pasta árvores, vou criar um new repli, linguagem C, vou dar um nome, árvore, vou dar nome de árvore 1, tá? Criar como árvore 1 e create repli. Aí vai entrar com a estrutura, belezinha? Eu já defini a cor, a visualização para ficar melhor para a gente ver, observar. Então, belezinha, deixa eu tirar esse cara aqui, fica maior, fica melhor. Ver se eu botei large font, tá grande já, beleza. Então vamos lá, aqui está a nossa estrutura do C, da linguagem C. Eu vou começar com a declaração, e aí eu vou declarar um struct, né? Começar declarando um struct, vou dar o nome de nodo, e fechei. E aí dentro desse struct eu vou colocar um int, a indentação dele. Vou colocar um int, chamar de valor, porque eu vou estar passando o valor. Lembra que eu passei 5, 2, 1, então eu tenho que passar um valor, né? Vou botar um outro struct, vou fazer os nossos ponteiros, chamando de nodo à esquerda, vai asterisco esquerda para pegar o endereço de memória esquerda. Vou colocar um outro struct, vou chamar de nodo. Chamar de nodo não, né? O nosso struct está com o nome nodo. E asterisco direita. Quando a gente trabalhou nas visões anteriores, como diz, em pilha, né? Estou aqui tentando lembrar, mas quando a gente, por exemplo, trabalha com pilha, a gente tem um único ponteiro. Agora não, a gente tem dois ponteiros, a gente tem a setinha que vai para a esquerda e a setinha que vai para a direita. Então a gente tem dois ponteiros por isso. E eu coloquei duas structs ali para isso, beleza? Feito isso, como é que a gente preenche a nossa struct? Vou definir um type def structure nodo, e eu vou chamar de nodo, vou botar com letra maiúscula para diferenciar. Bom, vamos continuar. Definimos, criamos as variáveis. Como a gente agora preenche esse valor na nossa void, eu vou tirar esse printf, né? Esse printf. E aí como é que a gente faz o preenchimento dela? O nome dela é nodo, né? Com N maiúsculo. Nodo N recebe. Vou usar o malloc. Opa, o malloc precisar de inserir dar um include, né? Tem que botar mais uma include, adicionar uma biblioteca que é a stdlib. Então include standardlib.h. Se ele preenche, se ele dá o preenchimento. Acho que eu digitei rápido, mas ele dá o preenchimento. Include e um Ctrl barra de espaço para ver se ele está indo. stdlib mesmo.h. Agora foi. Talvez eu digitei errado, mas tudo bem. Vamos lá. Então a gente definiu, o malloc agora vai ser reconhecido. Ok? Vamos voltar aqui. Em malloc,
E malloc de quê? Aí eu vou pegar o tamanho, size of do nodo. Beleza. Size. Pô. Caramba, hein? Size of. Ah, digitando errado, digitando. Querendo digitar rápido, é isso que dá. Então vamos lá. Então n setinha valor. N setinha valor vai receber o valor que eu vou estar passando. E n setinha esquerda vai receber null. É o conteúdo que passa lá, fica null. E n setinha direita sem espaço, né? N setinha direita vai receber também null. Eu vou dar um return de n. N minúsculo. Vai ficar dando um erro e tinha que dar erro mesmo, porque eu declarei que valor é inteiro e eu, ao invés de passar o valor, eu botei valor de novo, doideira, 5, né? O primeiro valor que eu estou passando é 5, ok? Só que assim, deixa eu aumentar aqui. O grande detalhe desse processo que a gente está fazendo, vou botar o return 0. Return 0. Vamos lá. O grande detalhe é o seguinte: a gente está fazendo na mão um processo. Na mão não, a gente está fazendo um processo rústico, né? E aí, por exemplo, eu passei o valor 5. Se eu quisesse passar o valor 2, eu ia ter que repetir isso aqui e aí passar o valor 2. Então, não é isso que eu vou querer. Para cada nó que eu vou passar, eu vou ficar repetindo essas linhas. Então, não é bem isso que a gente quer. Eu fiz a parte inicial, mas o melhor é que a gente simplifique na programação. Então, nós vamos criar uma função para simplificar isso. Então, vou aqui em cima e vou definir a minha função. Okay? Vamos lá criar uma nodo asterisco n para definir o nosso endereço. E aí eu vou dar um create int valor. Criando a minha função. Abro e fecho. É esse cara aqui. Pega tudo, né? Pega tudo. E aí, ó. Esse n que está errado. Tá errado isso aqui. Node asterisco create isso. Aí n malloc, size of, o valor, agora o valor não vai ser 5, eu vou passar o que vai estar sendo passado na minha função, certo? E aí sim eu vou retornar n. E aí eu dou um retorno de n. O retorno 0 é do programa. A minha função é n. Então aqui agora eu criei a função. Então toda hora que eu for utilizar, eu uso a função node create, a função create para passar um valor. Então eu não vou precisar ficar repetindo isso aqui porque eu estou passando um valor. Então agora eu não preciso mais disso aqui. Ok? Aquilo que eu criei já foi colocado lá em cima. Já coloquei aqui em cima, certo? Então agora vamos definir aqui, vamos chamar a nossa função. Vou chamar o nodo. Vou dar um nome para essa variável, para esse endereço de nodo 5. Por que nodo 5? Porque o valor que eu quero criar vai ser o 5, então vou dar um create a minha função e vou passar o valor que eu quero, que é o 5. Então, passei o primeiro valor, chamei o nodo, dei o endereço de nodo 5, que é o nosso nodo aqui, create o int valor, qual que eu estou passando? É o valor inteiro 5. Então, quais foram os outros valores que eu passei? Passei o 2, vou copiar todos aqueles, vou dar um Ctrl C e Ctrl V, que agora é só chamar a função. Então, só vou mudar, né? O nome dos endereços, nodo 2, é o valor 2 que eu estou passando. Depois do valor, eu estou seguindo aquele exemplo do vídeo anterior. O nodo foi o nodo 1, então o endereço nodo 1 e o valor que eu estou passando é 1. É 51 não.
51 é a ideia que o Palmeiras tem de ter ganho o Mundial. Nodo 8. Para que não tenha palmeirense aí, hein? Não vai me xingar. E o nodo 4. Então são os valores que nós passamos, que nós atribuímos. Beleza, agora olha só o detalhe, né? Eu criei aqui o endereço de memória, né? Aqui o endereço de memória, então está na RAM. Esse asterisco está criando o endereço de memória. E está chamando a função, mas ainda não criou a minha árvore. Por que não criou a minha árvore? Porque toda hora que chamar a minha árvore, ele vai chamar, colocar a esquerda e direita null, tá? Ele está atribuindo null à esquerda e à direita. Até agora não criou a árvore, os valores não estão linkados. Agora a gente precisa linkar esses valores. Então vamos linkar, ainda que de uma forma rudimentar, tá? Vou fazer um link aqui, mas de uma forma bem rudimentar, para a gente tentar entender. Seguindo aquele exemplo da nossa aula, do nosso vídeo anterior. O nodo 5, quem estava à esquerda? Então, colocando à esquerda do nodo 5, eu tinha o nodo 2, que era o valor 2. Então, à esquerda do nodo 5 eu coloco 2. E no nodo 2, quem eu coloquei à esquerda? Quem está à esquerda do nodo 2? Na esquerda do nodo 2, no exemplo do vídeo anterior, está o nodo 1. Então, eu coloquei o nodo 1. O nodo 5, à direita do nodo 5, eu tinha o nodo 8, que é o valor 8. Então, o que está na memória, né? O nodo 2, à minha direita, tinha o nodo 4. E assim, de uma forma rudimentar, a gente tem agora a visão, a colocação daquele exemplo anterior na nossa árvore. Agora eu linkei. Agora eu coloquei quem está à esquerda e quem está à direita, ainda que de uma forma rudimentar. Então dessa forma, eu agora consigo criar minha árvore. Por quê? Montar minha árvore, né? Por quê? Porque eu criei os elementos, né? Os elementos foram criados e agora eles foram apontados. Os ponteiros foram direcionados, quem está à esquerda e quem está à direita. O próximo passo agora é a gente poder imprimir essa árvore, né? Agora veja, é claro que a gente está trabalhando de um modo bem rudimentar. Depois a gente vai criar uma função em que ele mesmo passa os valores em que eu vou trabalhar sem passar os valores de maneira estática. Eu vou passar de maneira dinâmica, eu vou digitar o valor, ele vai entrar na minha árvore. Aqui eu não, estou passando bem rudimentar. Eu defini os valores e defini para onde estão indo. Depois eu tenho que melhorar isso aí. Mas agora vamos ver a impressão dessa árvore para poder entender. Vou criar uma função aqui. Vou criar a função aqui em cima, claro, né? Vou criar uma função aqui. Vai ser uma void, né? Ela não vai me retornar nada, então void imprimir, minha função não retorna nada, então pode ser void. Vou definir void imprimir, abri e fechei, vou colocar aqui embaixo para ficar mais romântico. Essa função vai receber aqui um nodo de n, o que vai ser o nodo que eu vou imprimir naquele momento. Então eu vou receber o nodo e imprimir naquele momento que eu vou estar recebendo e passando para a tela, passando para a impressão. Então o primeiro passo aí, o que eu vou fazer aqui, eu tenho que verificar se esse n, né, se o que eu estou passando é nulo. Então verificar se n é igual a null. Maiúsculo, isso. Se n é igual a null, opa, botei n recebe. Se n é igual a null, se for igual a nulo, então ele dá um return. Então fecha ele aqui. Eu tenho que verificar primeiro se ele é nulo e depois eu sigo avante. Então depois disso aí, eu vou dar um print, né? Se não é nulo, eu vou dar um print. Então vou dar um print f aqui do meu n, né? Ficar bonitinho, vou colocar com uma quebra de linha, barra n e
E aí, quem é? É o N valor. É o que eu estou passando. Qual é o valor de N? O que acontece se eu vou mudar aqui a configuração, botar de lado esse layout? Aqui. Então, tá aqui. Deixa eu tirar de novo. Fiz o print, verifiquei se é nulo, fiz o print. Vamos tentar chamar ela aqui para ver o que vai acontecer. Vou dar aqui um imprimir, né? Imprimir. Não é mesmo? Nodo 5, isso. Imprimir nodo 5. O nome da. Tá na memória. Ah, imprimir nodo 5. Bom, só tô. Vai passar só o 5, né? A coisa que tem para passar é o 5. Vou dar um run aqui. A única coisa que ele tem para imprimir é o 5. Até agora eu só dei um print e acabou. Ele verificou, não é nulo. O primeiro valor passado foi 5, né? Passou o primeiro valor. Ele era 5, 5 não é nulo, então ele deu o print do valor. Beleza. Agora eu tenho que fazer o ponteiro ir para a esquerda e eu preciso fazer o ponteiro ir para a direita. Eu preciso fazer essa. Por isso que a gente chama de recursão. A gente vai mexer nesse ponteiro para a esquerda e para a direita. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar novamente a função imprimir o n, agora é o nesc, e imprimir o n direita. O que vai acontecer? Só para a gente testar antes de explicar. Ó, o imprimir está lá em cima, imprimir nodo 5. Está lá embaixo, desculpa. A função está aqui no final, imprimir nodo 5. E aqui está a minha função, imprimir nodo de n. Então vamos lá. Ó, opa! Veja o que ele fez. Ó. Ele fez a impressão, olha o que aparece aqui. Ó. Fez a impressão 5, 2, 1, 4 e 8. Ele fez um caminho, lembra? Os caminhos que a gente definiu, como as formas de caminho, ele fez uma impressão, ele fez um caminho aqui, uma forma daquelas que a gente já estudou em árvore nos vídeos anteriores. Se eu quisesse colocar, e não está em ordem crescente, né? Se eu quisesse colocar em ordem crescente, eu ia fazer o seguinte, eu vou fazer essa esquerda aqui, vou pegar essa esquerda, vou colocar antes do print, para a gente ver. E aí agora ele colocou em ordem crescente, tá? Vamos tentar entender isso aí aos poucos, beleza? Veja que eu repeti quem imprimir, é a minha função. Ele entrou na função, aí verificou, aí eu chamei novamente, né? Deixa eu botar de novo aqui para onde ele estava. Ele fez o print, imprimiu o valor, beleza. Aí depois eu chamei o imprimir. Então é como se ele está sendo chamado aqui dentro. Então dentro do imprimir ele chamou ele novamente, só que agora pegando quem? Quem está à esquerda do nó, que é do N, que é o 2. Então ele pegou o que está à esquerda do 5, o 2. E aí ele imprime novamente, volta. Então ele está chamando essa função, ele está chamando toda hora essa função, até que ela seja o quê? Até que seja nulo, ok? Opa! Até que seja nulo. Então, quando for nulo, ele vai fazer o quê? Ele vai imprimir à direita. Não sei se está bem claro aí. É claro que a programação assim da primeira instância, mas a gente vai explicar, vou explicar de uma forma, vou botar uma apresentação no próximo vídeo, vou fazer essa explicação com PowerPoint, talvez fique mais fácil de compreender, ok? Mas é isso que eu estou fazendo, eu chamo o imprimir, dentro do imprimir eu chamo ele novamente, e aí eu aponto para a esquerda e aponto para a direita, aponto os valores que foram passados aqui, os valores que eu já linkei aqui. Bom, então eu vou fazer essa explicação na próxima aula com a apresentação do slide, só para dar uma passada aí no programa, ó, dar uma olhada, ver se está faltando alguma coisa, ok? Ver se o programa está rodando.
as funções. Eu tenho duas funções, a create, a imprimir, ok? A void, quem eu estou chamando e carregando. Dá uma olhada, tá? No código que está aí. Deixa ele salvo no teu repositório aí. E próxima aula a gente continua com a explicação, tá? Eu vou explicar esse programa, vou explicar como a gente chegou a esse fim, como a gente chegou a esse objetivo aqui, que foi a nossa impressão da árvore, começando com o nó 5, então ficou 5, 2, 1, 4 e 8, beleza? Pessoal, espero que tenha contribuído aí para o crescimento de vocês. A gente continua, essa é uma árvore bem raiz, é uma árvore bem grossa, brusca, mas a gente vai melhorar isso aí nesse período. Grande abraço a todos, se possível curta nosso vídeo, o canal, deixe algum comentário e um grande abraço.